Oi, gente. Hoje eu vou falar a questão das atribuições que os conselhos regionais de biomedicina atuam para que nós possamos entender, né, de que fato o Conselho Regional da Quarta Região ele também atua na nesta área. Em relação a isso, quando a gente trata da, da atuação e da criação dos conselhos, tanto os conselhos regionais quanto o Conselho Federal, então eles vieram a partir desse decreto de 28 de junho de 1983, em que ele passou a regulamentar o exercício profissional do biomédico. E a regulação ou regulamentação do exercício profissional veio justamente com a criação desses conselhos. Então, o papel dos conselhos, tanto os conselhos regionais quanto o Conselho Federal, é fazer a fiscalização do exercício profissional. Ou seja, se você fez o curso de biomedicina e aquele curso ele está lá com habilitação em análises clínicas, significa que você só vai poder atuar após a conclusão do seu curso em análises clínicas. Então, os conselhos vêm para poder regulamentar e também fiscalizar de que forma o profissional está atuando. Nesse sentido, para o objetivo central mesmo de todos os conselhos é fazer essa regulamentação e fiscalização do exercício profissional, para saber se a pessoa, se ela tem realmente habilitação, se fez algum tipo de especialização, se ela mostrou ou se ela protocolou esse tipo de especialização junto ao Conselho Regional, para ela poder dizer que ela está apta para poder exercer a sua profissão ou a sua especialidade nessa área. Por exemplo, se é análises clínicas, se é biomedicina estética, se é na área de vigilância sanitária. Então, todas essas especializações que você quer fazer, dentre das habilitações que o curso oferece, você tem que pensar em que você terá de regulamentar, você terá de apresentar esse tipo de especialização junto ao Conselho Regional, para você estar não só habilitado, mas para você poder exercer a sua profissão. Tá? Então, assim como foi observada em relação aos conselhos federais, nos conselhos regionais, eles também possuem 10 membros efetivos e 10 membros suplentes. E esses membros, eles são trocados, né, a cada 4 anos. A mesma coisa que ocorre em relação ao Conselho Federal. Até esse ponto, eles são iguais, né? Então, qual vai ser a diferença entre o Conselho Federal e os conselhos regionais? É a questão da eleição. Bom, para a eleição dos conselhos regionais, sempre é feita chapas, tá? Então, às vezes é uma chapa única, às vezes são duas chapas concorrentes. E nessas chapas tem que estar elencado todos esses membros. Quais são os membros efetivos, quais os cargos que esses membros efetivos eles estarão atuando, para que nós biomédicos possamos saber quem é, né, que vai estar nos representando pelos próximos 4 anos, quem estará nos fiscalizando pelos próximos 4 anos. Então, nessa questão da eleição, ela é diferente do Conselho Federal. Aqui é um sistema de eleição direta, ou seja, todos os profissionais que estão inscritos no Conselho Regional, eles recebem uma carta via correios ou até mesmo via e-mail, por algum tipo de endereço eletrônico, em que você é avisado de que naquele dia, de tal a tal horário, você é obrigado, né, a fazer a sua votação. Então, você vai lá no conselho e preenche o papelzinho, verifica se está tudo certinho para você poder fazer a sua votação e escolher a chapa que você quer que o represente pelos próximos 4 anos. Mas, como o conselho ele tem uma cidade, uma capital, que ele acaba exercendo como sua sede, então como é que faz os biomédicos que estão, por exemplo, no interior do estado, ou que estão em outros estados que fazem parte da fiscalização daquele conselho regional?
Bom, nesses outros, então todos acabam recebendo via correios um papel, uma cédula, tá? Uma cédula lá que tá dizendo qual é a chapa e tudo mais. E aí você vota, você coloca lá um xizinho na chapa que você quer, você coloca nos correios, você coloca no envelope e devolve para os correios, porque chegando na sede, essas cédulas serão também contabilizadas. E ao final, se contabiliza todos esses votos, pelos votos diretos feitos exclusivamente na sede do conselho, e também é contado todos os votos que foram enviados via correios. E aí, ao final, a chapa vencedora, ela é eleita, e aí os 10 membros efetivos e os suplentes são escolhidos, assumem o Conselho Regional e eles ficam atuando por um período aí de 4 anos, até haver uma nova eleição. Então, é dessa forma que funciona as eleições para os conselhos regionais. Diferente, né, do Conselho Federal, em que é feito, né, um colégio eleitoral para poder fazer a votação. Aqui não, é votação direta. No caso, todos os profissionais biomédicos inscritos no conselho são obrigados a votar neste dia, né, que é determinado para que possa haver uma renovação da chapa. Tá? Bom, e aí vem o seguinte. Caso a pessoa deixe de votar ou ela não vote nesse dia, que é um voto obrigatório, o que pode acontecer como sanção? Bom, então a pessoa ela vai pagar uma multa. Então essa multa ela equivale justamente a uma anuidade. Então a anuidade hoje é um valor não considerável. Então assim, aquele profissional que não vota, não tem nenhuma causa justificada sobre não ter votado naquele dia, então a multa para ele é pagar justamente um valor referente a uma anuidade. Essa é a multa. Tá? E aí, quais são as competências dos conselhos regionais? Então, dentre essas competências, podemos dizer a questão de eleger por maioria absoluta quem vai ser o presidente e o vice-presidente. Então, dentre aqueles membros, geralmente já está lá dizendo quem é que vai ser o presidente e o vice. Mas, em alguns casos, é feito justamente esta eleição entre os membros, quem é que vai assumir a presidência e a vice-presidência. Tá? Ainda entre os membros, então vai dizer quem é que vai assumir o cargo de secretário, de tesoureiro, que também são nomeados, no caso, pelo presidente. Elaborar algum tipo de proposta, alterações na questão do regimento interno do Conselho Regional. Então, cada presidente do seu Conselho Regional, ele pode fazer assim, eu acho que precisa, né, atualizar esse ponto específico do regimento interno do Conselho Regional. Ok, então vamos fazer as alterações. Só que essas alterações, assim, elas primeiro têm de passar pelo Conselho Regional, entre os membros do Conselho Regional, ser aprovado entre os membros do Conselho Regional. E após a aprovação do Conselho Regional, essas alterações são enviadas para apreciação e também aprovação do Conselho Federal de Biomedicina. Outro ponto que compete aos conselhos regionais é julgar e decidir em grau de recurso todos os processos de infração que estão presentes no regulamento e também no código de ética do profissional biomédico. Agir com a colaboração das sociedades de classe, das escolas, das faculdades, nos assuntos relacionados ao presente regulamento. Ou seja, o que isso quer dizer para vocês? Que, como o curso, né, ele está o tempo todo acompanhando essas inovações tecnológicas, então há uma contribuição justamente das sociedades de classe, das ligas acadêmicas, das faculdades, para poder atualizar não só o regulamento interno do Conselho Regional, mas também o regulamento referente ao Conselho Federal de Biomedicina. Deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo, expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação a todos os profissionais registrados.
O que é isso? Bom, quando você termina seu curso, o que você vai fazer? Ah, você vai já trabalhar? Ok, então para você poder trabalhar, você precisa primeiro se inscrever no Conselho Regional. Para você receber o númerozinho, dizendo ali, olha, esse seu número possivelmente será o seu número de registro profissional. E aí você leva vários documentos que são exigidos para você poder se inscrever. Entre esses documentos está o seu diploma, para poder mostrar que você realmente está formado, ou se você é recém-formado e ainda não recebeu seu diploma, então a declaração de que você está formado é expedido pela faculdade e o seu histórico escolar. Que lá, além do seu histórico escolar, que vai estar dizendo todas as disciplinas que você realizou, ainda tem mais um outro documento, que é a questão da sua declaração de estágio. Então, assim, você envia todos esses documentos para o Conselho Regional, o Conselho Regional analisa esses documentos e aí ele te devolve, junto com a carteira, com um cartão de identificação, dizendo lá na sua carteira que você tem habilitação, por exemplo, em análises clínicas. Ou, além da carteira, que tem essa habilitação em análises clínicas, você fez uma especialização e você quer regulamentar essa especialização. E aí o que você faz? Você vai de novo lá no Conselho Regional, você apresenta o certificado que você fez a especialização, mas o histórico escolar da especialização. Se essa especialização tem algum tipo de declaração de estágio, então você também submete mais esse documento, que ao final o conselho vai analisar e ele vai inserir mais uma habilitação na sua carteira. É dessa forma que funciona. E como é essa carteira, gente? A antiga, que é a minha ainda, ela é desse jeito. Então tem aqui essa carteira profissional, tá? Então essa aqui de capainha verde, então essa aqui é que é a nossa carteira profissional. É nela que vai estar inserido essas informações da questão do seu diploma, uma numeração do diploma que é expedido pelo MEC, que mais? A sua habilitação, então se você tem habilitação em análises clínicas, já é nessa carteira que vai estar presente essa habilitação. Outras habilitações que você queira submeter, elas também estarão inseridas nessa carteira. E o cartão de identidade? O cartão é este aqui. Então, no cartão vai estar lá uma fotinha sua, seus dados, qual a sua habilitação e outros dados importantes. Sua filiação, que vai estar lá presente. Tá? Atualmente, então essa carteira, ela ainda está vigorando. Mas os novos biomédicos que estão se inscrevendo nos conselhos, eles estão recebendo uma nova carteira em que ela vai ter o mesmo papel de um registro, no caso do RG, que é esta aqui. Então, ela vai ter novas informações, vai ter praticamente tudo que precisa, né? Vai ter lá o seu CPF, seu RG, seus dados pessoais, sua filiação, vai ter uma fotinho, né, para você poder identificar, vai estar lá a sua assinatura. Então, ela vai ter informações muito mais completas, em que ela vai funcionar como cartão de identidade, não só profissional, mas ela pode funcionar como funciona o RG, como funciona a CNH. Então, ela vai funcionar como carteira de identidade de fato, por conta de todas essas novas informações. E ela vai ter um chipzinho, observe aqui que isso aqui é um chip, tá? Então, ela vai ter esse chipzinho para poder justamente rastrear essa carteira. Quais são as outras atribuições do Conselho? Organizar, disciplinar, manter atualizado o registro desses profissionais, de todos os profissionais biomédicos e também das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, né, que se inscreveram para poder exercer as atividades de biomedicina na região que compete justamente a atuação do Conselho Regional. Publicar relatórios, seus trabalhos em relações, né, das firmas e de profissionais registrados. Atualmente, por conta da pandemia, então o Ministério da Saúde fez uma força-tarefa de atualização em relação à Covid-19, passando vários tipos de vídeos sobre a atenção primária, a questão da UTI, qual a relação de cada profissional, o que cada profissional ele vai estar fazendo
frente a essa frente à pandemia. E, claro, teve aí a atuação do Conselho Federal de Biomedicina, em que ele colocou à disposição do Ministério biomédicos devidamente registrados, em que esses biomédicos decidiram se voluntariar para poder atuar, para poder trabalhar para o Ministério da Saúde por esse período de pandemia, que é um período que eles colocaram em torno de 6 meses, tá? Então, os conselhos, eles têm um relatório de todas as pessoas que estão cadastradas no conselho. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que exercem. Estimular a exação é estimular a questão da pontualidade, da exatidão, da correção, da perfeição, da certeza. Ou seja, aquele profissional biomédico que ele não só age com a ética profissional, mas ele faz tudo direitinho, da forma como manda o manual. Então, isso é muito importante para quem quer atuar na área. Então, você tem que atuar de uma forma em que você seja o mais correto possível dentro do que permite as atribuições do profissional biomédico. Fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição, representando inclusive as autoridades competentes sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada, ou seja, não seja de sua competência. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regulamento, das resoluções e outras normas que são determinadas pelo Conselho Federal. Funcionar como conselhos regionais de ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos. Ou seja, qualquer coisa que fuja da ética profissional, então o Conselho Regional ele tem como acompanhar, processar todos esses casos que acontecem. Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas no regulamento e em normas complementares do Conselho Federal. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento de serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. Ou seja, tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais, eles atuam juntos na questão de um sistema de fiscalização do exercício profissional, assim como o aprimoramento desses serviços que são ofertados à população. Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. Arrecadar anuidades, multas, taxas, emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias referentes à sua participação legal. Essa participação legal, eu até coloquei na prova de vocês. Essa participação legal é referente a 20% de tudo que é arrecadado pelo CRBM. Lembrando que nós temos quantos? Nós temos 5 CRBMs, tá? Então, cada CRBM, de tudo que ele arrecada, 20% vai para o Conselho Federal. E os outros 80% fica com o Conselho Regional. Promover perante juízo competente a cobrança das importâncias correspondentes a essas anuidades, a todas essas taxas, emolumentos, multas, esgotados aí os meios de cobrança amigável. Emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas, publicar anualmente o orçamento e alguns créditos adicionais, os balanços, ou seja, toda a questão orçamentária, ou seja, tudo que foi gasto pelo Conselho Regional, ele precisa publicar anualmente para que tenha o conhecimento de todos os profissionais e também do Conselho Federal ou qualquer outra pessoa que julgue necessário saber tudo que foi arrecadado pelo Conselho Regional de Biomedicina precisa constar nesse orçamento, assim como tudo o que ela gastou. Viagem, questão de fiscalização, promoção de cursos, ações. Então, tudo que está destinado à questão do orçamento, de como aquele orçamento, como aquele dinheiro que foi arrecadado, da forma como ele foi sendo executado, então isso precisa constar desse tipo de orçamento que é publicado anualmente. E
aprovar uma proposta orçamentária anual. Ou seja, a cada ano, à medida que a gente vai observando, que o conselho ele vai publicando o que ele gastou durante o ano, então, baseado no que ele arrecadou no ano anterior, ele faz uma proposta. Olha, baseado no que eu arrecadei X em 2019, então em 2020 eu tenho essa proposta em que eu destino, por exemplo, vamos destinar 20% do que tem aqui desse orçamento para a promoção de cursos de atualização para os profissionais biomédicos, que é algo que está faltando, eu acho, um pouquinho aqui para a gente. Elaborar a prestação de contas e encaminhar essa prestação para apreciação do Conselho Federal e zelar pela fiel observância dos princípios deontológicos e dos fundamentos de disciplina da classe. Esses princípios deontológicos têm a ver com a obrigação, o dever. No caso, assim, você tem que observar os princípios, o que determina a ciência como princípio, para você poder ser fiel, para você poder zelar por esses princípios da ciência. Impor sanções previstas neste regulamento, sanções aí que são medidas que são aplicadas para poder garantir o cumprimento de vários tipos de regras. Entre essas regras, nós podemos citar o Código de Ética Profissional. Em relação à renda dos conselhos regionais, então, de tudo aquilo que é arrecadado, aquelas taxas, anuidades, emolumentos, parará, então, assim, 100% do que é arrecadado, 80% fica com o CRBM, 20% é destinado ao Conselho Federal de Biomedicina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bem curtinha, e entendam qual é o papel aí do Conselho Regional de Biomedicina, e a gente se vê na próxima aula.